Então a gente está terminando ainda o capítulo 11, que é como viver a esperança à moda cristã. Então na semana passada, nós vimos que tem duas formas, né, de viver a esperança. A moda dos tolos, que na verdade é uma expressão da desesperança, né? Você não tem esperança de nada, então você quer viver tudo o que pode e acaba não vivendo nada no final das contas. A moda dos sensatos, desiludidos, que é aquela pessoa que se conforma com a situação que está, né? E mesmo que tenha no passado tenha tido esperanças e ambições maiores, né? Chega um dado momento da vida em que ele acredita ter chegado na maturidade, e como uma pessoa madura ele não tem mais o direito de sonhar, né? Isso também é ruim, porque o cristianismo, no final das contas, não é uma religião conformista, né? Como muita gente acha, e muitos cristãos se comportam, né? Acreditar que não precisa fazer mais nada, né? Porque tudo que está do jeito que está, porque tem que ser desse jeito, né? Na verdade, o que o apóstolo Paulo fala é o contrário, né? Não vos conformeis com este mundo, né? Antes transformai-vos pela renovação do Espírito. Então, o que a gente tem que ter muito claro na nossa mente é qual é o objetivo da nossa luta, né? Pelo que nós estamos lutando, que é justamente o capítulo que fala esse capítulo sobre a esperança, né? Tanto o tolo quanto o desiludido, ele não vive a esperança corretamente, porque a esperança deles está nesse mundo, né? Então a gente tem que viver na esperança de que todas as coisas vão se concluir na glória, óbvio, né? Mas a gente não para de lutar e não para de fazer as coisas que a gente precisa fazer, e a gente não para de buscar aquilo que a gente deseja, né? A diferença é que a gente coloca esse desejo diante do altar e consulta a Deus se é isso que Ele quer também, né? Na verdade, a nossa oração tem que ser para que o nosso projeto seja o projeto de Deus, o nosso desejo seja o desejo de Deus, né? O que muitas vezes se confunde na igreja evangélica contemporânea, né? Às vezes a gente tem um sonho e quer impor esse sonho a Deus, né? Quer que Deus realize o nosso sonho porque a gente acha que Deus deve alguma coisa a gente. E não é isso, né? Então, nem a postura conformista, desiludida, cabe ao cristão. Essa seria a maneira melhor, correta, né, de lidar com a questão da esperança. E nem a moda dos tolos, ou ao modo dos tolos, né? E nós vivemos, ele ainda diz, né, é melhor até ser um desiludido do que um tolo, né? Porque o desiludido pelo menos vive o presente, o tolo está o tempo todo buscando uma coisa que ele sabe que, quer dizer, ele não sabe, né? Mas ele está buscando uma coisa que ele não vai ter nunca. E uma coisa interessante que ele fala nesse capítulo, é que quando a gente mais deseja o céu, aí quando a gente menos percebe que está desejando o céu, né? Então, quando a gente está vivendo desenfreadamente em busca de satisfação, é porque a gente está desejando o céu tão intensamente que a gente sabe que a gente não está conseguindo encontrar satisfação nessa vida, né, nesse mundo. Só que ao mesmo tempo, né, a nossa mente inebriada pelo pecado, né, a gente não consegue enxergar isso, não consegue enxergar que a falta de satisfação da nossa vida é o desejo do céu. E acha que essa falta de satisfação, na verdade, é porque as nossas expectativas não foram atendidas, né? E aí a gente vai ver hoje, né, como é que se vive a esperança à moda cristã. Ele começa assim, já o finalzinho do capítulo, só tem mais uma página e meia aqui. O cristão diz: as criaturas não nasceriam com desejos se não existisse a satisfação para esses desejos. Um bebê sem fome, um bebê sente fome, muito bem, existe a comida. Um pato deseja nadar, muito bem, existe a água. Os seres humanos sentem desejo sexual, muito bem, existe o sexo, né?
Isso, se eu não me engano, é uma reflexão filosófica de Kant, né? Ou é Kant ou é Tomás de Aquino. Que ele vai dizer que se existe uma necessidade é porque existe algo que supre essa necessidade. Eu acho que é Aquino, o argumento ontológico. E aí ele vai dizer, ó, se existe a necessidade de justiça, é porque deve existir algo que satisfaça essa justiça. E aí ele observa a realidade dele e vê que muitas pessoas morrem sem terem sido justiçados no sentido de terem sido exercida a justiça sobre eles, né? As pessoas que oprimem o povo, né? Então ele vê que muita gente morre sem que a justiça tenha sido feita, né? Não só o opressor quanto o oprimido, né? O oprimido também morre sem ter visto a justiça sobre ele. Então ele chega na conclusão que Deus é um ser necessário, e a vida eterna é uma realidade necessária porque se existe o desejo de justiça, é porque existe justiça. E se a justiça não é feita nessa vida, ela vai ser feita na próxima. Então ele usa isso inclusive como argumento para a prova, para tentar demonstrar a existência da vida eterna e a existência de Deus, né? Ao descobrir em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo poderia satisfazer, a explicação mais provável é que eu tenha sido feito para outro mundo, né? Então é justamente esse o argumento, se eu não me engano, é de Tomás de Aquino. Se nenhum dos meus prazeres terrenos consegue me satisfazer, isso não prova que o universo é uma fraude, né? Não é uma prova de que o universo está nos enganando. Provavelmente os prazeres terrenos nunca tivessem tido a intenção de satisfazer esses prazeres, mas apenas de despertá-los para levá-lo à coisa certa, né? Nesse caso, tenho de cuidar, por um lado, para nunca desprezar ou ser ingrato por essas bênçãos terrenas, e por outro, nunca tomá-las equivocadamente por algo mais do que elas são, meras cópias, eco ou miragem. O que é que ele está falando aqui? Se o prazer de comer, por exemplo, ele não tem um fim em si mesmo. Primeiro, ele tem um fim de que ao comer nós nos mantemos vivos, né? Mas você não precisa sentir prazer em comer, porque comer é uma necessidade, né? Mesmo que você... minha mãe já dizia que tempero de comida é fome, né? Você tá... Aquela criatura ali, quando era pequena, dava um trabalho retado para comer. Meio-dia, botava o prato, dava 2 horas da tarde, estava na mesa ainda sem querer comer o que tinha ali. Aí a regra lá em casa é clara, como diz Arnaldo, né? A regra é clara. Tá no prato, tem que comer. Aí pronto, não comia. Quando dava 3, 4 horas da tarde, que era a hora de lanchar, o que era que ela ia achar? O prato de novo. Então, enquanto ela não comesse, ela não ia matar a fome. Até que ela sentia tanta fome que ela ia e comia o almoço. Aí depois que ela comia o almoço, ela podia lanchar, podia comer biscoito, o que ela quisesse, mas tinha que comer o almoço primeiro. Ela só comia quando estava com muita fome, né? Então, tempero de comida é fome. Mesmo que você não sinta prazer naquilo, em algum momento você vai comer por necessidade, né? Então, o que é que ele está dizendo em relação ao prazer em si, né? O prazer de comer não é um fim em si mesmo. Na verdade, ele é uma amostra daquilo que nos espera na eternidade, né? A Bíblia não diz que vai ter comida, mas também diz que a gente não vai ter fome. Eu espero, né? Como não vai ter morte, eu espero que tenha um pé de bacon, tem um pé de bisteca, de costeleta, né? Coitado do porco, só me lembrei dele agora. O prazer sexual não tem um fim em si mesmo, né? Numa instância mais biológica, tem o fim de nos levar à procriação. Mas, num ponto de vista da eternidade, tem o objetivo também de nos mostrar os prazeres que teremos
na eternidade, não que exista sexo na eternidade. A palavra diz que ninguém mais vai se casar e nem se dar em casamento, né? Mas é um prazer que nos mostra o quanto viver a eternidade vai ser bom, né? Quando eu era solteiro eu pensava, oh, Jesus, não volte não antes de eu casar. É coisa da nossa cabeça jovem. Né? Mas o fato é que quando Jesus voltar, os prazeres que estarão disponíveis, né, nem se compararão com qualquer tipo de prazer que a gente vai ter nessa existência, nessa realidade, né, que vivemos hoje. Né? Tenho de manter vivo em mim o desejo pelo meu verdadeiro país de destino. Aquele eu não devo encontrar antes da minha morte, ou antes de Cristo voltar. Nunca devo deixar que ele me sufoque ou fique de lado. Devo fazer da jornada para esse outro mundo e da ajuda para que os outros façam a mesma coisa o principal objetivo da minha vida. E é uma coisa importante, eu não posso viver também essa vida, né, ansiando demasiadamente a próxima, ou seja, esquecendo que eu ainda estou vivo e que Jesus Cristo ainda não voltou, né? Então eu tenho coisas a fazer enquanto eu estou vivo e enquanto Jesus não voltou. Eu tenho coisas a fazer ainda. Uma dessas coisas é levar outras pessoas nessa jornada junto comigo, né? E outras isso que é a obrigação, né? Que é a comissão de todo cristão, né? Mateus 28, 18, 19 e 20, né? Portanto, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, né? E, na verdade, esse aí é só o 19 e o 20. Então, eu não posso viver esta vida ansiando demasiadamente a próxima, né? São dois erros, né? Aquele que vive essa vida sem desejar a próxima, que é o erro, é o grande erro da igreja contemporânea hoje, né? Da igreja que se diz evangélica, é viver essa vida como se essa vida resumisse tudo aquilo que Deus prometeu para a gente, né? Então eu me preocupo demasiadamente com os prazeres e com as satisfações das minhas necessidades temporais e me esqueço completamente que muitas dessas necessidades nunca vão, na verdade, nenhuma dessas necessidades vai ser plenamente atingida, né? Porque são temporais. E por serem temporais, elas passam e mudam com o tempo. Eu estava assistindo ontem um seminário sobre ciência e fé, e o último seminário foi sobre fé e tecnologia, né? E o palestrante, o professor Fernando Pasquini, ele estava justamente dizendo como a própria tecnologia muda as nossas necessidades. A tecnologia apresenta soluções para problemas que a gente ainda não tem, né? Por exemplo, o problema de não conseguir falar com alguém no telefone, isso não existia antes de você ter um telefone celular, né? Eu fico imaginando hoje como era, meu Deus, que eu vivi praticamente metade da minha vida, né, sem um telefone celular. Hoje em dia é impossível você viver, né? Eu me imagino como era que eu vivia antes sem internet. Não só porque eu uso a internet para entretenimento, como eu uso a internet profissionalmente, né? Eu preciso, eu preciso de um artigo que alguém escreveu numa revista que foi publicada na Holanda. Eu chego na internet, entro com minha conta da universidade, está lá de grátis, né? O artigo que eu quiser, né? Se eu não tivesse na universidade, eu podia pagar tanto, eu chegar lá e comprar o artigo pela internet, pagar lá $2, $10, dependendo da revista, né? E tá lá, imprimo na hora. Como era que eu fazia para conseguir esse artigo antes? A gente conseguia, dava um jeito,
E se resolvia, se demorava 15 dias para conseguir o artigo, mas conseguia, né? Fazia, nem existe, acho que nem existe mais uma coisa chamada de comute, né? Você chegava na biblioteca da universidade e dava referência para o bibliotecário saía ligando para tudo quanto é biblioteca do país, e se possível, se preciso de fora do país, para ver onde tinha essa revista. Aí o cara da outra biblioteca tirava uma xerox, mandava pelo correio, né? Aí demorava 15, 20 dias, você pagava lá o valor do serviço e tal. Antigamente a gente conseguia esperar 15 dias, é outra coisa que ele fala, a urgência, né? Como as coisas ficaram urgentes. Antigamente eu conseguia esperar 15 dias para ter um artigo na mão, hoje não, hoje eu quero, tô lendo um artigo, vi uma referência, eu já paro de ler o artigo, já vou para o computador pegar aquela referência. Na hora, né? E se eu descubro que minha universidade não tem assinatura daquela revista, eu ligo pro reitor, tem que fazer. Né? As nossas necessidades, né? Elas nunca são satisfeitas. Quando você chega e obtém uma coisa, sempre surge uma coisa que você quer mais. Né? Você conseguiu comprar um carro. Meu Deus, meu primeiro carro, só pela misericórdia. Se tivesse chovendo, molhava mais dentro do que fora. Rose chegava defumada nos lugares, né? Porque a fumaça do motor. Aí você já não quer, aí você compra um carro desse feliz da vida. Com 15 dias você tá andando com esse carro, já começa a falar mal do bicho. Andava a pé, de buzu, né? Com 15 dias você já tá falando mal do carro. Aí você já quer um carro melhor, já quer ar-condicionado, já quer não sei o que, câmbio automático, né? Agora você já quer um Tesla, né? Que você não precisa nem mais dirigir. Né? E quando você tiver um, você vai reclamar, sentindo saudade do tempo que você podia dirigir. Né? Como tem gente que compra um carro automático e reclama porque né, não consegue passar a marcha, que perdeu a graça de dirigir. Então a gente não pode viver, né, demasiadamente concentrado nessa vida, porque a nossa esperança está na eternidade, mas a gente também não pode viver demasiadamente ansiando a eternidade sem fazer as coisas que a gente precisa fazer hoje, né? Eu tenho projetos, né? E eu acredito que com 50 anos eu ainda tenha projetos não realizados. Com 80 anos eu quero morrer sem ter realizado todos os meus projetos. Não é porque, não que não queira fazer coisas, mas é que eu quero sempre ter alguma coisa para fazer, eu quero ser útil, né? O cristão, sobre todas as coisas, ele está aqui para trabalhar, ele precisa ser útil, ele precisa realizar alguma coisa. Primeira coisa que a gente precisa fazer, é a obrigação de todo cristão, levar outras pessoas a Cristo, né? Ensinar, sobretudo ensinar a palavra, né? Pregar, né? Chegar na praça pública e pregar é de certa forma importante, sim. Mas o que acontece com a pessoa que ouve aquela pregação? Que tipo de acompanhamento ela tem? Que espelho ela tem para ter uma referência de cristão? Né? Por isso que Billy Graham diz, ó, pregue a palavra todo o tempo, né? Se necessário, com palavras. Então, como cristão, Cristo manda que a gente faça discípulo, né? Que a gente ensine. E o mestre ensina como Jesus ensinou. O mestre cristão, né, tem que ter como referência Cristo. E Cristo ensinou, ele não apenas pregou, ele ensinou, né? Estou falando pregar no sentido que se usa hoje, né? De você chegar aqui no púlpito e fazer um sermão evangelístico, né? Pregar que existe inferno, existe céu, que Cristo vai voltar e que a pessoa precisa se arrepender. Apesar de que hoje quase a gente não ouve isso mais nas igrejas, né? É, essa pregação, né? Nem sempre foi o modus operandi da igreja. Essa com o movimento evangelicista no século XIX nos Estados Unidos, né? O modo de pregar a palavra da igreja, histórico, principalmente da igreja formada protestante, sempre foi pelo ensino. Foi a escola, né? Primeira escola pública, que em sua grande parte iniciativa da reforma protestante, né? A escola pública, como a gente conhece hoje, todo mundo ter direito a ir e estudar e ser alfabetizado. Os primeiros cristãos protestantes alfabetizaram para que as pessoas pudessem ler a Bíblia. E depois a escola dominical, né? A escola bíblica dominical, que surge na Irlanda no século XIX também. Então sempre foi o modo de evangelização da igreja protestante sempre foi o ensino, né?
esses movimentos ditos evangelísticos, né, de você fazer uma cruzada evangelística, Billy Graham, o que pregou no ano passado na Tippett, né, Sammy Tippett, né, ao estilo desses é uma coisa mais recente, né, que é importante, sim, porque você cria publicidade para o evangelho, mas não se pode resumir aquilo. Olha o exemplo dos 10 leprosos, né? Jesus Cristo diz: volte e vá, se mostrar o sacerdote, volte. Dos 10, somente um voltou. E dizem os estatísticos que há esse número mais de 10 pessoas que levantam a mão na igreja, um desce. Né? E por quê? Será que a gente está ensinando pouco? Mas além dessa obrigação, há as obrigações particulares de cada um. A cada um Deus deu uma voz, né? A cada um Deus deu um dom, né? E como é bom quando a nossa vocação é um dom espiritual, né? Você tem uma aptidão natural para fazer alguma coisa, né? E isso também é um ministério que Deus te deu. Normalmente é assim. É que a gente pensa sempre no ministério eclesiástico, né? Mas a vida do crente tem que ser de serviço, né? E a palavra ministro significa servo, né? Então o ministério é onde o servo exerce o seu talento. Pode não ser na igreja, né? Mas pode ser no seu trabalho, pode ser no dia a dia, pode ser dentro de sua casa, né? Com seus amigos, né? O fato é que você tem que sempre colocar a sua vocação, né? Entender a sua vocação como um dom, como algo que Deus te deu para que o reino de Deus fosse estabelecido na terra. Não há necessidade de nos preocupar com pessoas debochadas que tentam ridicularizar a esperança cristã pelo céu, dizendo que não desejam passar a eternidade tocando ar. Qualquer semelhança com o dia a dia de hoje, né? Com a contemporaneidade não é mera coincidência. A resposta a pessoas assim é que, se elas não conseguem entender livros escritos para adultos, não deveriam falar sobre eles. Eu achei essa frase espetacular. Né? Todo o imaginário das escrituras, harpas, coroas, ouro, etc., é uma tentativa meramente simbólica de expressar o inexprimível. Né? Se você não tem maturidade para ler a Bíblia, não leia. Você não é adulto o suficiente, maduro o suficiente para entender as figuras de linguagem, alfabetizado o suficiente, né? Para entender as figuras de linguagem, as conotações, né? O simbolismo, né? Não leia, é melhor do que passar vergonha, né? Falando besteira. E boa parte das pessoas que criticam, na verdade, nunca leram a Bíblia. Essa é que é a verdade. Instrumentos musicais são mencionados porque, para muita gente, nem todos, a música é algo familiar na vida presente, que mais fortemente sugere o êxtase e a eternidade. Se a gente tivesse educação musical nas escolas, isso seria uma realidade para muito mais pessoas, né? As coroas são mencionadas para sugerir o fato de que aqueles que estão unidos com Deus na eternidade compartilham o seu esplendor, seu poder e sua alegria. O ouro é mencionado para sugerir a perenidade do céu, o ouro não enferruja, e a preciosidade disso. Aqueles que tomam esses símbolos literalmente poderiam muito bem pensar também que quando Cristo nos disse para sermos como as pombas, ele quis dizer que é para botarmos tchau. Muito bom. O problema é que muito cristão pensa nisso, né? Quando que realmente que pensa no céu, pensa naquela cidade que brilha lá em cima, inclusive, né? Esquece que João no Apocalipse diz que viu a nova Jerusalém descer do céu e se estabelecer na terra, né? E vi novos céus e novas terras e vi a cidade eterna descendo, né? Então pensa numa eternidade que é num mundo que não, um mundo imaterial, não corpóreo, né? E quando Paulo diz que os nossos corpos vão ser glorificados, ele não está falando que nossos corpos vão ser transformados em espírito. Ele diz que os corpos
vão ser glorificados, e diz que Jesus Cristo foi o primeiro a ser ressuscitado. Quando ele fala que Jesus Cristo foi o primeiro a ser ressuscitado, ele está dizendo que é o primeiro a ser ressuscitado com um corpo glorioso. Porque o próprio Jesus já tinha ressuscitado Lázaro, né? E Jesus Cristo comeu, Jesus Cristo bebeu, Jesus Cristo conversou com eles, né? Passou 30 dias, não, 30 dias ainda antes de... foram 30 ou 90 dias, não me lembro, não. Depois que citou. Né? Jesus ainda passou algum tempo com eles, né? Deu as últimas instruções, fundou a igreja, né? Pediu para Pedro liderar essa igreja, né? Pedro apacenta as minhas ovelhas, né? E subiu ao céu com o corpo glorificado, subiu e vai voltar. E João depois fala que viu no céu, né? Viu novos céus e nova terra, ou seja, tudo foi renovado. Em Romanos 8, Paulo fala a natureza espera essa renovação, né? Anseia pela revelação dos verdadeiros filhos, a restauração da criação, né? E João diz que em visão viu isso acontecer, né? Viu novos céus, viu nova terra e viu a santa descer, né? Então, o nosso imaginário sobre o céu, eu digo isso porque isso eu passei também por essas fases, é mais folclórico, né, do que bíblico. Às vezes a gente pega um pedacinho da Bíblia, né, e cria uma imagem a respeito daquilo, mas a gente sabe que para entender corretamente aquele pedacinho, a gente precisa pegar outros pedacinhos e ver como é que eles se organizam, né? E eu vou dizer, muita coisa do que eu mudei do meu pensamento, inclusive a respeito disso, foi de um livro que eu li, chama O Deus que eu não entendo, de Christopher Wright. E o último capítulo dele é sobre eternidade, né? E uma coisa interessante, eu estou fugindo um pouco do tema, mas hoje a gente tem mais tempo. Uma coisa que ele fala é o seguinte, né? A Bíblia diz que a igreja será arrebatada. E a gente normalmente imagina que de repente tudo os cristãos todos vão sumir. E tem dois trechos, são dois trechos da Bíblia, né, que falam sobre isso, e são em locais distintos, né? Um diz que a igreja vai ser arrebatada e outro que é no sermão profético, quando Jesus Cristo fala que dois estarão numa cama, um será levado, né? Dois estarão no campo, um será levado. E aí ele diz o seguinte, ó, quando as duas coisas não estão falando sobre o mesmo evento. São eventos diferentes. Eu nunca tinha parado sobre isso. Estão em locais diferentes da Bíblia e estão falando sobre eventos diferentes. Quando a Bíblia fala que a igreja vai ser arrebatada, diz que Jesus Cristo está chegando. E Jesus Cristo está chegando para restaurar a criação. E ele diz o seguinte, ó, o autor desse texto, no tempo dele, o que era comum acontecer. Uma pessoa importante chega na cidade, os correligionários vêm ao encontro dessa pessoa no meio do caminho e entra com essa pessoa na cidade. Então, se você for fazer a exegese reta do texto, a impressão que o autor está dando para a gente, é o que a interpretação do Christopher Wright, é que Jesus Cristo volta, a gente vai ser elevado até a presença dele e descemos todos juntos, junto com a Nova Jerusalém, para reinar, né? E aí ele traz uma outra explicação, né? Que quem some naquele outro episódio não é o crente. Quem some é quem não tem parte no novo reino. Quem vai passar pela outra porta, né? Passa pela direita quem vai reinar com Jesus. Vai reinar Jesus em um novo céu, uma nova terra, ou seja, uma nova criação que vai ser restaurada. Então, quem é que não vai estar nessa nova criação? É quem não tem parte com ele. Então, normalmente a gente interpreta, né? Óbvio, isso dá margem à interpretação, mas eu fico convencido pelo argumento dele. Recomendo que leiam, né? Eu fui convencido pelo argumento dele.
quem vai desaparecer, né? Não é que vai estar no novo céu e na nova terra, é que não tem parte no novo céu e na nova terra. E tem algum tempo eu até assisti um filme com o Nicolas Cage, né? Que é essa visão, né? Do crente desaparecendo, né? Ele é piloto de avião, todo errado, todo complicado, só a mulher dele é crente. E aí, de repente, o crente começa a desaparecer na Terra e ele está pilotando o avião e não tem mais. O pessoal da torre de comando também era crente, né? Ele não sabe onde pousar, a filha dele que também dá todo errado, é que não fica por aí para tentar. E consegue arranjar um lugar lá para ele pousar. Enfim, eu estava zapeando na televisão, comecei a ver esse negócio. Filme de crente que Nicolas Cage, deixa eu assistir esse negócio até o final. Enfim, o que é que a gente tem agora? O que é que tem para hoje? Fé. É, deixa eu ler aqui mesmo. Para começar, quero ler com vocês, para a gente não perder o hábito de ler a Bíblia, né? Tem gente também que começa a ler livro e para a Bíblia, viu? Tá errado, viu, gente? Diga, diga. A gente estava querendo fazer um estudo sobre Apocalipse. Se você indicou algum livro, alguma coisa assim, eu queria ver, tipo, as várias visões que as pessoas têm sobre. Rapaz, eu acho que o N.T. Wright tem estudo sobre Apocalipse. Provavelmente o Piper. Tem os clássicos, né? Quase todos os reformadores eles fizeram comentários bíblicos, principalmente sobre o Novo Testamento, então deve ter algum. Eu não sei te indicar de cabeça um estudo assim. Esse do Christopher Wright, ele não fala sobre Apocalipse, ele fala sobre temas espinhosos da Bíblia, né? Por isso que o nome do livro é O Deus que eu não entendo. São questões existenciais dele, da relação dele com Deus, né, que incomodaram ele durante algum tempo, que ele acabou escrevendo sobre isso, né? E o último capítulo é sobre um capítulo sobre escatologia, né? Sobre o fim do mundo, a volta de Cristo, essas coisas todas, né? Agora, a Apocalipse é sobre isso, mas não só, né? Tem muita coisa que vai acontecer ou já aconteceu, e aí tem muita divergência entre os intérpretes antes do grande dia chegar. Cada um tem uma coisa, a gente já começou, o vídeo vai começar. Tem gente que diz que o milênio, depois que Jesus Cristo vai arrebatar a igreja, tem gente que diz que o milênio é antes, tem gente que diz que a gente já está vivendo o milênio, portanto não existe um milênio de 1000 anos de fato, né? É muito simbólico, né? E como é muito simbólico, dá muita margem à interpretação. Então tem coisa, agora não há margem para a interpretação nas questões fundamentais. Por exemplo, que Cristo vai voltar, né? Que aqueles que foram redimidos pela sua graça, né? É importante a gente dizer isso porque muitas vezes a gente fala assim, ó, quem não for cristão vai para o inferno. Isso parece muito arrogante, né? Como se os cristãos se sentissem melhores do que os outros. E é uma crítica que se faz muito ao cristianismo e é muitas vezes uma postura que alguns cristãos assumem. O fato que, na verdade, é o contrário, né? Você só se torna cristão quando você entende que é pior do que todo mundo. Porque o que o cristianismo oferece é salvação para alguém que não tem direito à salvação. Então, enquanto você entende que tem direito à salvação, você não está pronto para o cristianismo. Não está pronto para ser cristão. Você só está pronto para ser cristão quando você entende que você não presta, que você é uma pessoa ruim, má. Né? Quando você entende que você não presta, que você é a escória da criação, ou se tornou a escória da criação por causa da sua própria arrogância, por causa do seu pecado, né? Por causa da sua violência, por causa dos seus desejos, né? Distorcidos. Aí você está pronto para o cristianismo. Né? O próprio Lewis fala isso na primeira parte do livro. Né? O cristianismo não é para pessoas que não entendem
que fizeram algo muito grave e que precisam se arrepender disso. Se você não entende que fez algo muito grave e precisa se arrepender disso, você não está pronto para o Evangelho, né? Mas enfim, né? Então tem coisas que não há margem para interpretações dúbias, né? Agora, se existe milênio, se o milênio é antes ou depois, isso não interfere no plano salvífico, no plano de salvação, né? Na soteriologia, né? No estudo do processo de salvação. Independente de quando o milênio vai acontecer, ou se ele vai acontecer de fato ou não, né? O fato é que a igreja vai ser redimida pelo sangue de Cristo, pela graça, e não por merecimento próprio, né? Mas, de fato, tem gente que gosta de discutir sobre isso, né? Eu nunca parei para me aprofundar no tema, né? Eu acho que tem coisas mais interessantes, mais importantes. Soberba, né? O quê? Esse comportamento de se achar É soberba, né? um pouco superior. Deus não tolera os arrogantes, né? É isso aí mesmo. Eu quero ler com vocês o que está em Hebreus, capítulo 11. Porque hoje a gente vai começar a falar sobre fé, para terminar o terceiro livro. Eu vou dizer, viu? De antemão. Você acha que já se surpreendeu com tudo que Lewis escreveu? Mas eu vou dizer, eu estava lendo esse capítulo e eu me surpreendi mais uma vez. É impressionante, velho. Depois eu vou ler Romanos 1:17. Romanos 1:17 é o versículo que todo protestante tem que saber de cor e tem que saber de cor, no final das contas, né? Porque foi o versículo que tocou o coração de Lutero, né? Quando Lutero estava estudando o livro de Romanos, quando ele chega em Romanos 1:17, que ele diz, mas o justo viverá pela fé, né? Aí ele lembra da situação do catolicismo romano, lembra do problema da questão do Gênesis, e é aí que ele é motivado a entender o que é viver pela fé. E será que a igreja estava ensinando isso, né? Será que os cristãos daquela época estavam vivendo pela fé? Aí ele vai publicar suas 95 teses. Justamente porque ele estava ensinando, estava dando aula sobre Romanos na época, lá na Universidade de Wittenberg. A essência e o sentido da fé, em Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa é a definição mais usada, né? De fé. Nem sempre a gente entende diferente, às vezes cai isso fora de contexto e acha que... Eu até fiz um sermão sobre fé há um tempo atrás, acho que esse ano ainda. E a tese do sermão era justamente que fé é confiar na promessa, né? A gente confia naquilo que Deus prometeu para a gente. Por exemplo, Deus confia de que Jesus vai voltar, ou Deus prometeu que Jesus vai voltar, né? Então, eu confio nisso mesmo contra as evidências circunstanciais, né? É justamente sobre isso que Lewis vai falar. Se a fé é ou não é racional. E a verdade, eu acho que ter fé, eu quero um carro novo. Ninguém me prometeu um carro novo. Não está na Bíblia que você vai ter um carro novo. Eu, pelo menos, nunca achei essa promessa para mim. Eu quero um carro novo. Então, eu acho que ter fé é acreditar firmemente de que esse carro novo vai aparecer na porta, né? Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. E aí o versículo 3 diz, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito o que é visível. Isso é porque foi o que Deus falou por intermédio de Moisés. Isso é uma revelação que está lá nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, né?
Deus disse, haja e houve. Né? Eles não estavam lá, eles receberam testemunho por intermédio de Moisés e pela fé acreditam nisso. Né? Aí eu vou ler aqui a partir do 8. Não, o 8 não, o 6, né? Na verdade, todo esse versículo 11, né, é chamado de Galeria dos Heróis da Fé. Né? Mas para não ler o capítulo 11 todo, eu vou ler agora o 6 e o 7. Diz assim, no 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, repare que mais uma vez, né, não é uma fé no escuro, né? Noé foi avisado e recebeu uma mensagem. Movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Foi uma promessa que Deus deu para ele: construa a arca que você será salvo. Então, pela fé, construiu. Por meio da fé, ele condenou o mundo, tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Em Romanos, que é inclusive o livro que pastor Cleverson está trabalhando, Romanos 1,17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Repare que no versículo 7, né, de Hebreus 11, o autor fala, pela fé, Noé condenou o mundo, porque a justiça é exercida por meio da fé. E Paulo fala aqui porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E diz assim, o justo viverá pela fé. Como eu falei, esse fim de semana, na verdade ontem, no dia de sábado, eu estava participando de um seminário, né? Sobre fé e ciência. E numa das apresentações, né, o professor que estava dando a aula, apresentando o seminário, Gleno, ele citou o caso de um bispo anglicano chamado Wilberforce. Ele ficou famoso, né, porque ele teve um debate com Thomas Huxley na Academia Britânica para o Progresso da Ciência sobre a evolução, né? E tem uma frase que atribuem a ele, que ele pergunta a Huxley se o ancestral símio, né, o ancestral macaco de Huxley era por parte de pai ou por parte de mãe, né? Aí diz a lenda que Huxley responde dizendo que prefere ser descendente de macaco do que descendente de um ser humano que nega a ciência e prega o obscurantismo, né? Como não houve ata dessa discussão, desse debate, não era um debate, na verdade, era um seminário, né, comum. A gente não sabe quanto disso é verdade, quanto disso é lenda, né? O fato é que o próprio Wilberforce teve uma carta. Ele, obviamente, tinha críticas à evolução, mas não eram críticas religiosas, ao que parece, né? Ele escreve uma carta dizendo assim, ó, se eu estou disposto a reconhecer que sou descendente de... Aí ele falou alguma coisa lá, até menos evoluído do que um macaco, eu não me lembro exatamente, tipo uma bactéria. É óbvio que eu não sei nessa época, a ideia de bactéria tá... não me lembro quando foi que Hooke... Mas foi do século XIX, né, que Hooke... 19 não, antes disso. Bom, enfim, a história da biologia não é meu forte, né? Não sei se naquela época já existia, mas era algo semelhante a isso, né? Ele diz assim, eu estou disposto a reconhecer que sou descendente de uma bactéria se os argumentos forem convincentes. Isso está escrito, né? Ele não fala bactéria, obviamente, mas é algo semelhante a isso, né? E ele era bispo anglicano e tal, ele era
apesar do que se construiu em cima da imagem dele ao longo do tempo, ele é uma pessoa da ciência. Ele ajudou a fundar um museu de ciências. Um dos museus de ciências na Inglaterra, não me lembro qual foi exatamente, ajudou a fundar a Sociedade Britânica para o Progresso da Ciência, né, que é semelhante à nossa SBPC aqui. Não é a Royal Society, né? É uma coisa diferente. Era para financiar mesmo as pesquisas científicas. Boa parte hoje os historiadores da ciência acreditam que boa parte da oposição dele à teoria da evolução era por questões científicas, né? Antes de serem questões de implicações religiosas. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso, né? A gente não precisa, né, ter medo do que a ciência, ou do que a filosofia, ou do que a sociologia tem a dizer a respeito de Deus e de sua criação, né? Porque parte do nosso esforço em desenvolver a fé se concentra no fato de que, se Deus criou tudo, ele obviamente vai deixar evidências na natureza, né, de que foi ele que fez as coisas, né? E quando a gente fala na natureza, isso inclui a psique humana, né? Portanto, você pode interpretar a natureza de uma forma absolutamente materialista, naturalista, e chegar à conclusão de que Deus existe. Mas depois você pode ver que a sua conclusão não está embasada necessariamente na ciência, mas na sua visão de mundo, né? Se você tende ao materialismo, você vai interpretar a natureza como se não houvesse influência de Deus. No entanto, se você tende ao teísmo, você vai achar evidências também, não evidências, talvez não evidências inequívocas, mas evidências que tornem plausível a sua fé. O que é que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo que há muita ansiedade, muita animosidade da igreja, e não necessariamente da igreja, mas dos cristãos com determinadas áreas do conhecimento, né? Que de antemão eu já não quero nem falar sobre aquilo, né? Porque aquilo nega a Deus. Muitas vezes isso é medo de ser convencido de que fé é irracional. Como eu tenho medo de ser convencido, eu nem quero discutir isso, né? E o que Paulo está dizendo é o contrário, né? O cristão vive pela fé. E a fé que a gente tem não é fé em algo que a gente criou, é algo que foi prometido a gente, ou que nos foi informado. Fala o autor aos Hebreus no início, né? Pela fé nós cremos que Deus criou todas as coisas pela força da sua palavra. Então, não querer discutir isso, ou não querer, por exemplo, ler um livro que tem uma opinião diferente, que um livro, né, naturalista, que vai falar que Deus não existe, ter de ler um livro disso é porque é ter medo de ter a nossa fé confrontada, né? Obviamente, todo mundo passa por isso. Tem coisas que eu também não gosto de ler, às vezes eu me obrigo a ler. Mas tem coisas que quando eu leio, eu me sinto mal quando eu estou lendo, né? Porque é, eu estou sendo confrontado, né? Muitas vezes o confronto não é honesto, aí você já fica meio indignado com aquilo. Você vê que há uma desonestidade intelectual naquelas alegações, naqueles argumentos. Mas é uma coisa muito, né, tênue, muito disfarçada, né? Mas, enfim, a gente não pode ter medo de expor a nossa fé e de debater a nossa fé. O que Paulo fala é o contrário, você tem que se preparar para isso. Porque lá em Romanos ele está dizendo também que nós devemos estar sempre prontos para expor para os outros quais são as razões da nossa fé. Certo? Então, a gente não pode encarar a fé como como se a fé fosse absolutamente irracional. Muito pelo contrário. A fé tem fundamento também na racionalidade. E atua junto com a racionalidade para nos dar segurança daquilo que a gente crê. Por isso que eu me surpreendi com o texto de Lewis, né, com esse texto. Porque ele traz isso de uma forma que eu nunca tinha imaginado e, ao mesmo tempo, de forma extremamente didática. Você percebe nitidamente, né, que ter fé não é ser uma criatura irracional.
Né? E ele, muito pelo contrário, ele diz, ó, quando você está, quando você deixa de usar a racionalidade para manter a sua fé, tem alguma coisa errada também com a sua fé aí. O que é que você está acreditando, de fato? Né? Se o argumento for razoável, você tem que questionar, tem que se questionar. Agora, como é que a gente exerce a nossa fé? Também. A nossa fé também é exercida tendo plena certeza de que não há um argumento que seja razoável o suficiente, né, para me fazer desacreditar em tudo aquilo que a Bíblia promete. Agora, para chegar nesse nível de maturidade, a gente tem que entender perfeitamente o que é que a Bíblia está nos prometendo. E em que se baseia. Né? Por isso que Paulo, eu repito, né, Paulo diz, precisamos estar prontos para explicar, quem quer que seja, quais são as razões da nossa fé. Né? E aí ele começa aqui, ó. Devo falar neste capítulo sobre o que os cristãos chamam de fé. Basicamente, a palavra fé parece ser usada pelos cristãos em dois sentidos ou em dois níveis, que serão tratados separadamente. Ele vai tratar de um tipo de significado para a fé nesse capítulo, o 11, e no último capítulo do terceiro livro, ele vai falar no segundo sentido, né, da palavra. No primeiro sentido, ela significa simplesmente crença, aceitar ou referir-se às doutrinas do cristianismo como verdadeiras. Né? É o que o autor aos Hebreus fala lá, quando ele diz, ó, cremos pela fé que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Isso é uma doutrina, é um ensino. A palavra doutrina significa ensino. Isso é um ensino do cristianismo. Né? E pela fé, nós sabemos que o cristianismo ensina é a verdade. Isso é razoavelmente simples. Mas o que intriga as pessoas, pelo menos isso costumava me intrigar, é o fato de que os cristãos se refiram à fé nesse sentido como uma virtude. Olha o que ele está dizendo. Ó. A fé é mais do que uma simples virtude. Né? A fé é uma virtude teologal. Ou seja, é uma virtude que só se mantém ou que só se manifesta no relacionamento com Deus. Certo? Fé, amor e esperança. São as três virtudes teologais. Né? E esses últimos capítulos ele fala das virtudes teologais. Né? Essas três virtudes só são mantidas no relacionamento com Deus. Então, como é que a fé pode ser uma virtude teologal se ter fé é simplesmente crer que uma doutrina é ou não verdade? E aí ele vai dizer por que isso incomodava ele. Eu costumava me perguntar como poderia a fé ser uma virtude. O que há de moral ou imoral em acreditar ou não em um conjunto de afirmações? Não há nada de moral ou imoral nisso. Eu não sou uma pessoa imoral, né? Uma pessoa viciada, né? Porque o oposto da virtude é o vício, né? Eu não sou uma pessoa viciada porque eu não creio em alguma coisa. Né? Da mesma forma que eu não sou particularmente virtuoso por crer em algo. Né? Eu não sou viciado moralmente por não crer que uma determinada vacina seja eficaz. Também não sou especialmente virtuoso por crer que ela é. Né? Eu preciso ver os dados, né? Preciso analisar as evidências e com base nisso convencido ou não, né? Se as evidências forem ambíguas, né, qualquer uma das posições são intelectualmente, racionalmente aceitáveis. E, portanto, nenhum dos dois vai estar cometendo um desvio moral. Obviamente, como eu costumava dizer, uma pessoa em sã consciência aceita ou refuta qualquer afirmação, não porque esteja ou não esteja afim, mas porque as evidências lhe parecem boas ou ruins. Se ele estivesse errado sobre a validade da evidência, isso não significaria que ele é uma má pessoa, mas apenas que não é muito inteligente. Então, a pessoa não é culpada de ter nascido com um déficit cognitivo.
Então ele vê tudo aquilo, a pessoa explica para ele A mais B, e a pessoa continua dizendo não, tá errado. Gente, 2 mais 2 mais 2 dá 4. Não, eu acho que dá 5, né? Ele, hã? Mais 2, 5. Né? Ele está sendo uma pessoa de má fé, né? Acreditando que ele realmente acha que 2 mais 2 é 5. Ele está tudo cognitivo. E seria pura estupidez se, sabendo que a evidência é insuficiente, ele se forçasse a acreditar nela a si mesmo. Então não há nada de virtuoso isso. Se a pessoa vê coisa, né? As evidências dizem o contrário, mas ela não consegue se convencer de que, né, deva mudar de opinião, mesmo com as evidências dizendo que ela deve mudar de opinião, né? Ela não é necessariamente uma pessoa imoral, ela só tem problemas cognitivos, ela não conseguiu juntar as informações e chegar numa conclusão lógica. E isso é natural, é normal, né? Bem, continuo pensando assim, mas o que eu até então não percebia, e uma boa parte das pessoas ainda não faz, era isso. Eu estava presumindo que, se a mente humana aceita uma coisa como verdadeira uma vez, continuará a se referir a ela automaticamente como verdadeira, até que surja alguma razão real para reconsiderar o fato. Ou seja, uma vez que você entendeu, por exemplo, que a vacina contra a Covid-19 é eficaz e eficiente, né? Não sendo redundante, mas estou usando como reforço. A redundância às vezes é uma figura de linguagem, né? Se você está convencido, né, pelos dados, né, de que é realmente necessário que a população tome a vacina para controlar a Covid-19. Então você não vai ter medo, por exemplo, de tomar vacina. Isso é fato, né? Ou pelo menos é o que Lewis acreditava e é o que normalmente nós acreditamos. Mas olha o que ele vai contar agora aqui. Ó. Na verdade, eu estava partindo do pressuposto de que a mente humana é completamente regida pela razão, mas ela não é. Vou dar um exemplo. Minha visão está perfeitamente convencida, por evidências suficientes, de que os anestésicos não vão me sufocar e que os cirurgiões adequadamente treinados não começariam a cirurgia enquanto eu estivesse consciente. Todo mundo concorda com ele? Né? As evidências mostram. Eu fiz uma cirurgia na boca, tirei os 4 molares, os 4 sisos de uma vez só. E a anestésia que eu tomei, parecia que a garganta estava fechando. E o dentista, doutor Ivan, falou assim: olha, você vai sentir que sua garganta está fechando, mas não se preocupe, você não está tendo um choque elástico. É questão mesmo da anestesia, mas ela não vai fechar, você não vai ficar sufocado por causa da anestesia. Pode ficar tranquilo. Eu fiquei tranquilo. Aí a outra pergunta. Eu acreditei nele, porque ele não era a primeira vez que ele estava fazendo esse tipo de cirurgia, né? Ele era um cirurgião dentista renomado, famoso, né? Reconhecido pela sua competência. Agora dizer que eu fiquei tranquilo, no início não. Isso não altera o fato de que, quando eles me deitarem na maca e cobrirem o rosto com suas máscaras assustadoras, um pânico meramente infantil toma conta de... Quer ver um exemplo simples disso? Você está tomando banho. Isso é mais forte em umas pessoas do que em outras. Você está tomando banho... eu tinha uma aluna que tinha esse tipo de fobia. Você está tomando banho. Ela dizia: professor, eu não consigo lavar o cabelo bem, assim, direito, né? Porque quando eu levanto a cabeça e que a água do chuveiro bate, tenho um medo tão grande de morrer afogada. Agora veja bem, o medo da pessoa morrer afogada no chuveiro, qual é a probabilidade disso acontecer? É zero, gente. Eu tenho um medo tão grande de morrer afogada que eu não consigo ficar muito tempo, né, com a cabeça submersa no chuveiro, né? Racionalmente, ela sabe que ela não vai morrer afogada? Sabe.
O caso dela é um caso extremo, ela tem uma fobia, né? Que é uma neurose mesmo, né? É uma doença da mente. Mas às vezes você tá na piscina, você mergulha, e no momento em que você está tendo aquelas apostas, quem fica mais tempo, né? Submerso. Chega um momento, né, em que o ar começa a faltar e dá pânico de você morrer afogado. Veja bem, você está em meio metro de água, né? É só você levantar a cabeça, né? Vai dar um pânico. Pessoas que normalmente mergulham, né? Eles fazem treinamento específico para poder controlar não só a capacidade de respirar, mas para controlar a mente, né? Controlar o emocional nesse momento. Começo a me imaginar sufocando de medo de que eles comecem a me cortar antes de eu estar... Duas coisas, né? Começo a me imaginar sufocando de medo de que eles comecem a me cortar antes de eu estar apropriadamente sedado. Em outras palavras, eu perco a minha fé nas anestesias. Olha que coisa interessante que ele está dizendo. Ele perde a confiança de forma involuntária. Ele está convencido de que a anestesia é eficiente, mas por causa do que ele sente naquele momento, naquela circunstância, portanto é uma questão temporal, circunstancial, ele perde momentaneamente a fé de que a anestesia vai funcionar, de que o médico é competente, foi bem treinado, e isso gera nele um pânico. Em outras palavras, não é a razão que está tirando a fé, entende? Ele tem fé na anestesia porque ele foi convencido disso. Portanto, a fé dele é baseada na razão. Mas não é a razão que faz ele perder a fé. Olha que coisa interessante. Não é a fé que está tirando a minha razão. Pelo contrário, minha fé está fundada na razão. Mas é a minha imaginação e as minhas emoções que estão fazendo a minha fé balançar. A batalha sendo travada entre fé e razão de um lado e emoção e imaginação de outro. Rapaz, óbvio que tem uma batalha entre a fé e a razão. E a sua fé tem que ser baseada na razão. Nosso culto tem que ser racional. Mas ele está dizendo que não é só isso que está em jogo. Se de um lado a fé e a razão estão no embate, para encontrar um meio termo, né, um senso comum, do outro lado a emoção e a imaginação estão batalhando contra os dois, tanto contra a fé quanto contra a razão. Ao parar para pensar, vamos nos lembrar de exemplos similares. Um homem sabe, com base em evidências perfeitamente suficientes, que a bela garota que conhece é mentirosa e não sabe guardar segredos e, portanto, não é digna de confiança. Mas, quando esse soldado abatido está em contato com ela, sua mente perde fé no conhecimento que ele tem dela. Olha aí. Você não vale nada, mas eu gosto de você, né? Uma vez me chamaram para ser homenageado numa turma que se formou, a turma de farmácia, lá em Salvador. Aí quando chamaram, os alunos começaram a cantar: você não vale nada, mas eu gosto de você. Não sei por quê. Parece soldado abatido, ele não foi perseverante na sua razão, e por questões emocionais, ele perdeu a fé naquilo que ele sabia que era verdade. Ou seja, no fim dessa criatura. E aí ele é traído pelos seus sentimentos. Quem sabe ela será diferente desta vez? E novamente se faz de bobo e conta algo que não deveria ter contado. Resumindo, seus sentimentos e suas emoções destruíram sua fé no que sabe que é realmente verdade. Ou tomemos o exemplo do menino que está aprendendo a nadar. Sua razão sabe perfeitamente bem que um corpo humano não vai necessariamente afundar na água se não tiver apoio. E ele viu dezenas de pessoas boiarem e nadarem. Mas a questão fundamental é se ele estará em condições de seguir confiando nisso
quando o seu instrutor soltá-lo e o deixar na água por sua própria conta. Ou se vai deixar de acreditar nisso e entrará em pânico para então afundar. É o exemplo, né, didático de Jesus chamando Pedro para andar na água com ele. Né? Pedro já estava andando na água com ele, portanto ele tinha razões, né? Razões suficientes para acreditar que ele não ia afundar. O mais importante, o mais difícil é o primeiro passo, né? Por que ele deu o primeiro passo? Primeiro porque ele viu que Jesus estava andando na água. E viu, ó, Jesus é ser humano como eu, é possível, né? Não é provável, mas é possível. Eu não sei como Jesus manipulou a termodinâmica ali para ele transformar uma possibilidade em probabilidade, né? Mas, né, provavelmente ele sabia muito de termodinâmica e estatística, né? Ei, Mil, já estudou isso não, né? Termodinâmica e estatística ainda não. Mas, enfim, né? Ele tinha uma prova, poderia ser até que se dizer, naquela situação, uma prova científica, porque ele estava vendo acontecer, né? Ele tinha uma prova científica de que era possível andar na água. E ele já estava andando na água, que é uma segunda prova científica, né? E ele tinha um testemunho, né? Uma figura de autoridade que disse que pode, né? Tinha postulado que era possível. Então ele acreditou também nessa figura de autoridade. Então ele tinha 3 razões para ter fé. Mas, depois de já estar andando na água, ele afunda. E por questões circunstanciais, o emocional dele agiu contra a sua fé, né? E começa a afundar. É exatamente isso que acontece com o cristianismo. Não estou pedindo, repare, isso é importante, que ninguém o aceite, ó. Não estou pedindo que ninguém aceite o cristianismo se, no exercício de sua racionalidade, encontrar evidências que pesem contra ele. Ou seja, não atente contra a sua razão. O cristianismo não pede isso de você. Não atente contra a sua razão. Se você foi convencido racionalmente de que há evidências contra o cristianismo, desiste de ser cristão. Pese na balança. Quais são as evidências que você tem contra e quais são as evidências que você tem a favor. O problema é que normalmente a gente nem quer saber das evidências que são a favor. A gente acha que a fé não se discute, que a fé não precisa ser não precisa ter base racional. Qualquer argumentozinho mequetrefe que apresentarem contra você, derruba o seu, porque você não tem argumento nenhum. Ou seja, a sua fé, nesse caso, não está fundamentada na razão. A única evidência que você tem é a figura de autoridade. Né? E às vezes nem sabe por que a figura de autoridade tem essa autoridade. Esse não é o ponto pelo qual a fé se manifesta. Imagine, por outro lado, que a razão de uma pessoa decidir fazê-la... por outro lado, que a fé é a razão de uma pessoa... Eu não estou lendo direito. Imagine, por outro lado... pronto. Isso é só uma sentença. Imagine, por outro lado, que a razão de uma pessoa... entendi. Foi difícil, olha que tem o que fazer hoje. Imagine, por outro lado, que a razão de uma pessoa, é isso que estava me confundindo, né? A razão que a pessoa tem, né? Que a razão de uma pessoa, a racionalidade de uma pessoa, e não a razão de uma pessoa fazer alguma coisa, o motivo, né? Eu estava lendo razão como motivo, daí a razão de racionalidade. Imagine que a razão de uma pessoa decida fazê-la converter-se ao cristianismo, ok? Que eu acredito que é o que aconteceu com todo mundo que está aqui. Em algum momento, né?
Óbvio que a conversão tem um fator sobrenatural, certo? Por isso que a palavra diz que quem nos convence é o Espírito Santo, né? Então, por mais que os argumentos sejam favoráveis, né? Em um dado momento, há lá o toque especial do Espírito que faz a nossa mente se abrir para entender o cristianismo em sua plenitude, né? Ou o máximo que a gente pode alcançar disso. Então imagine que em um dado momento ela foi convencido, né, de que ser cristão era algo racionalmente plausível. Posso dizer o que acontecerá com esse indivíduo nas semanas seguintes. Chegará no momento em que haverá mais notícias. Ele estará em apuros, ou estará vivendo em meio a um monte de pessoas que não creem nisso. E todas as suas emoções se levantarão de uma vez e executarão uma espécie de bombardeio contra a sua fé. Ou então chegará um momento em que esse indivíduo vai desejar uma mulher, ou vai desejar contar uma mentira, ou vai se sentir muito satisfeito consigo mesmo, né, orgulhoso, soberbo, ou ainda haver uma chance de ganhar um pouco de dinheiro de alguma forma que não seja perfeitamente legal. Na verdade, em algum momento conveniente, se o cristianismo não fosse verdade. Ou seja, em um dado momento, a gente vai se deparar com situações que seria conveniente não ser cristão. E que seria conveniente que o cristianismo não fosse verdadeiro. Porque se ele não é verdadeiro, eu não preciso ser cristão, porque ser cristão não vale nada. E aí eu não estou preso às amarras morais que o cristianismo me impõe. Então eu teria liberdade para fazer certas coisas. Eu simplesmente não preciso estar o tempo todo discutindo o cristianismo com pessoas que decidiram não ser cristãos. Que também é desgastante, né? Você está o tempo todo tendo que justificar as mesmas coisas para pessoas que não estão interessadas em saber se o que você crê faz sentido ou não. Eles simplesmente não querem isso e não querem que você seja, né? Não só apenas estava discutindo, inclusive, ateísmo e antiteísmo nesse seminário, né? São coisas diferentes. Ser ateu é uma coisa, ser antiteísta já é um outro nível. E mais uma vez, suas vontades e seus desejos vão bombardeá-lo sem dó. Não estou falando de momentos dos quais surgem quaisquer novas contra o cristianismo, pois estas devem ser encaradas e esse é um caso diferente. Está dizendo, quando surge a teoria da evolução, certo? Isso de algum modo incomoda o cristianismo? Sim. Eu tenho que ignorar? Não. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que estudar a teoria de evolução, tenho que estudar a Bíblia, tenho que estudar a tradição cristã, tenho que estudar as doutrinas, né? E comprar isso. O que eu não posso é ter medo de que uma teoria inviabilize a minha fé. Aí o problema nem é com a teoria, o problema é com a sua fé, né? Ou a sua fé de fato está errada, porque não tem fundamentos racionais para ser sustentado, ou você não entende em que diretamente daquilo que você crê. Estou falando de momentos em que um mero estado de espírito se levante contra ele. Mas a palavra fé, no sentido em que eu estou empregando aqui, é a arte de aderir a coisas que a sua razão já aceitou, apesar de seu estado de espírito inconstante, apesar de seus estados de espírito inconstantes, pois os humores vão mudar independentemente da visão que sua razão assuma. E ele vai dizer que isso não acontece só com o cristianismo. Isso acontece com qualquer tipo de crença. Inclusive se você crê que não existe Deus. Isso também é uma crença, né? Você crê que não existe Deus. Então a sua fé na não existência da divindade pode ser abalada. Ele vai dar o seu caso particular aqui, ó. Sei disso por experiência. Agora que sou cristão, realmente tenho um estado de espírito em que tudo na religião parece muito improvável.
né? Ele está dizendo que tem determinados momentos que ele está sem fazer nada, ele começa a pensar e ele começa a dizer, rapaz, talvez isso não faça muito sentido, talvez isso realmente não aconteça dessa forma. Será que realmente Jesus Cristo ressuscitou? Né? Quem garante, né, que os discípulos não fizeram o que os fariseus disseram que eles iam fazer? Quem sabe se eles não roubaram o corpo, né? E não disseram que ele ressuscitou. Gente, isso é normal. Todo mundo que pensa seriamente sobre a sua fé tem esse tipo de pergunta, né? Agora você tem que pensar também quais são as evidências contrárias ao que está na Bíblia. Será que realmente eu também não posso ter, né, esse tipo de questionamento em relação a elas? É o que ele vai dizer aqui, ó. Mas quando eu era ateu, havia momentos em que eu me sentia como se o cristianismo fosse terrivelmente provável. Então ele era um ateu honesto e em dado momento ele, rapaz, se realmente Jesus ressuscitou? Se realmente existe algo além da matéria e da energia que eu posso ver no dia a dia, né? Qual é a evidência que eu tenho de que realmente não existe Deus? E o estado de espírito dele se conturbava com relação a isso, e a fé dele na não existência de Deus era abalada, é isso que ele está dizendo. Essa revolução em nossos estados de espírito contra nosso real acontecerá de qualquer jeito. Por isso, a fé é uma virtude tão necessária, pois a menos que você ensine aos seus estados de espírito que onde eles devem repousar, não poderá ser nem um cristão sensato, nem um ateu sensato. Então ele está dizendo aqui, para ser ateu, precisa ter fé. O Cornelius Von Tills, ele tem um livro que chama, eu acho que é o Cornelius Von Tills, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. É o título dele, né? Então, para você ser ateu, você tem que ter fé e você tem que persistir na sua fé. Se você é um ateu honesto. Mas apenas uma criatura que vive se debatendo e cujas crenças realmente dependem das condições do tempo. Deixa eu ler o versículo principal, a sentença toda, porque eu parei no meio. Por isso a fé é uma virtude tão necessária, pois a menos que você ensine a seus estados de espírito onde eles devem repousar, nunca poderá ser um cristão sensato, nem um ateu sensato, mas apenas uma criatura que vive se debatendo e cujas crenças realmente dependem das condições do tempo, do estado de sua digestão. Consequentemente, é preciso desenvolver o hábito da fé. Ou seja, nós desenvolvemos fé em função das nossas convicções racionais, ok? Mas, ao mesmo tempo, é essa fé que a gente desenvolve que mantém as nossas convicções. Porque as nossas convicções estão sendo o tempo todo dadas. Seja com contra-argumentos de quem tem uma convicção diferente, seja com os nossos estados emocionais, né? O cara na beira da morte. Será que ele não se pergunta se realmente não existe vida depois da morte? Não é? Eu não me lembro Sam Harris, eu acho que é o Sam Harris, que ele é um dos 4 cavaleiros do ateísmo, né? Eu acho que é ele que tem, não sei se ele já faleceu, mas ele estava, se eu não me engano, né, salvo engano, era o Sam Harris que estava com câncer de cérebro, e ele declarou, né, se no final da minha vida eu vier com essa conversa de que eu estava errado, que realmente existe Deus, não leve em consideração, isso é efeito do câncer no meu. Ele declara isso, né? A última hora dele, né, inclusive não sei se ele já faleceu, a última hora dele pertence a ele e a Deus, né? O Stephen Hawking foi um ateu convicto durante toda a sua vida. Inclusive, o último livro dele, ele declara, né, uma vez que existe gravidade, não é necessário Deus para explicar nada. A gravidade por si só explica, justifica o fato de tudo, né, de tudo que existe ter surgido do nada.
Aí o professor Roberto Corvolan, na sua palestra de sexta-noite, falou o seguinte, ó, se existe gravidade, então já existiu alguma coisa antes do tudo surgir do nada. Portanto, não é bem assim, o tudo surgiu do nada. Mas enfim, o último momento de Stephen Hawking pertence a ele, né? Agora ele vai saber, né, se as convicções dele estavam corretas ou não. O primeiro passo é reconhecer o fato de que os estados de espírito mudam. Em seguida, é preciso ter certeza de que, uma vez que você tenha aceitado o cristianismo, algumas de suas doutrinas principais devem ser mantidas todos os dias de maneira deliberada em sua mente por algum tempo. Então, existem doutrinas que são centrais no cristianismo. Por exemplo, a divindade de Cristo é central. Se eu uma vez fui convencido de que Cristo, e por causa disso eu desenvolvi a fé em Cristo como Deus, isso é algo que o tempo todo eu tenho que martelar na minha mente. Por que eu creio que Jesus Cristo é Deus? Quais foram as evidências, né? Eu tenho a figura de autoridade da Bíblia. Por que a Bíblia tem autoridade nisso? Né? Se eu tenho dúvidas sobre determinadas escrituras, como é que eu posso resolver esses meus problemas? Né? Eu falei aqui sobre a crítica textual, né? Sobre, inclusive, a comparação dos evangelhos com outras fontes de informação da antiguidade, quanto isso é confiável. Aquilo faz sentido, então eu preciso estar mantendo isso na minha cabeça o tempo todo. Né? Porque o tempo todo eu vou ser confrontado com isso. Eu vou encontrar um jeovista que vai me apresentar 1 milhão de argumentos de que Cristo não era Deus, era só mais uma criação. E eu preciso saber, né? Porque senão a minha fé vai ser abalada, porque naquele momento vai ser conveniente. Eu não quero brigar com ele, eu não quero ter argumento, às vezes nem tenho argumento para poder contestar. Né? É por esse motivo que as orações diárias, as leituras religiosas e as frequências ao culto são necessárias à vida cristã. Agora, entendendo que culto não é chegar aqui de noite, né? Um sermão que poderia ser dado por qualquer coach motivacional, né? E achar que com isso você está fortalecendo a sua fé. Não está. Entenda-se por culto, né? Um momento de adoração sincera, né, de louvor, um momento de comunhão com os irmãos para reforçar a amizade, para reforçar os laços afetivos, e um momento de ensino, portanto, um sermão que reforce na sua cabeça as bases da sua fé. Por que eu creio, né, no que é que eu creio e por que é que eu creio. E por que faz sentido crer nisso. Nem essa crença, nem qualquer outra se manterá viva em nossa mente automaticamente. Logo, elas precisam ser alimentadas. Né? É por isso que existe a ateia, que é uma associação de ateus e agnósticos. Por que existe uma associação de ateus e agnósticos? Porque eles também podem até não ter noção disso, mas eles precisam ter uma associação para manter a fé viva. Tem um vídeo muito bom do Marcelo Adnet, né? Que é uma reunião, todo jeitão de culto, né? De igreja neopentecostal, né? Eu ouvi um Glória Darwin, né? E é um site extremamente interessante, né? Nossa, mostrar a palavra de dar. Tem as testemunhas de Darwin, né? O cara vai de porta. Você tem um momento para ouvir sobre a evolução, segurando a origem das espécies a mão, assim. E, na verdade, ao examinar uma centena de pessoas que perderam a fé no cristianismo, fico me perguntando como elas se revelariam pessoas que se afastaram por uma argumentação honesta, certo? Na verdade, não é verdade que a maioria simplesmente se desvia?
A maioria das pessoas que a gente conhece simplesmente abandonou a fé. Aqueles em que a gente ainda chega, tem aproximação, né, para conversar, quais são os argumentos que essa pessoa apresenta para ter se desviado da fé? Né? Eu mesmo, a maioria dos argumentos que eu ouço são desculpas esfarrapadas. Né? Porque Deus permite que crianças, né, com câncer nasçam. Né? Porque nasçam crianças sem cérebro. Que Deus é esse? E se Deus faz isso, a sua rebelião pode fazer para melhorar essa situação? É por causa da sua falta de fé né, que as crianças vão parar de nascer sem cérebro? Né? Ou o fato de não existir torna isso, de Deus não existir, torna esse fato menos doloroso para o pai e para a mãe, para os familiares? Então, por que realmente, né, que eu uso isso para justificar minha falta de fé em Deus? Agora vou me voltar à fé no segundo e mais alto sentido, e essa é a coisa mais difícil que eu tive de enfrentar até hoje. Gostaria de abordá-la retomando o tema da humildade. Você deve se lembrar quando eu disse que o primeiro passo em direção à humildade é a conta de que é uma pessoa orgulhosa. Gostaria de acrescentar agora que o passo seguinte é fazer uma tentativa séria de praticar as virtudes cristãs. Uma semana não é suficiente. As coisas muitas vezes andam de vento em popa pela primeira semana. Experimente 6 semanas. A essa altura, até onde se pode ver, caído completamente ou descido a um ponto mais baixo do que aquele a partir do qual se começou, teremos descoberto algumas verdades a respeito de nós mesmos. Ninguém sabe o quanto é mal enquanto não tiver se esforçado muito para ser bom. Rapaz, vocês percebem a profundidade disso? Ninguém sabe o quanto é mal até ter se esforçado muito para ser bom. Porque se você não precisa de muito esforço para ser bom, você não é muito bom, não é muito mal, não era muito mal. O que fato é que o cristianismo nos confronta de tal modo com a nossa maldade, né? É que é por isso que é tão difícil ser cristão, porque, né, é porque o cristianismo está exigindo você sair de lá fundo do poço que você se impôs. Há uma ideia tola, que por sinal é muito divulgada. Eita, 11h20 já. Deixa eu ver quanto falta. Falta um pouco, então eu vou só terminar de ler esse parágrafo aqui. Uma ideia muito tola, que por sinal é muito divulgada, a de que as pessoas não sabem o que significa serem tentadas. Essa é uma mentira deslavada. Apenas aqueles que buscam resistir à tentação sabem o quanto ela é forte. Afinal de contas, nós descobrimos a força do exército alemão quando lutamos contra ele, e não nos rendendo à sua força. Obrigado, Wagner. Muito obrigado mesmo. Estava com a garganta seca. Só descobrimos a força do vento quando tentamos andar no sentido contrário a ele e não quando nos deitamos no chão. Uma pessoa que cede à tentação depois de 5 minutos simplesmente não sabe o que teria acontecido uma hora depois. É por isso que pessoas mais, em certo ponto, em certo sentido, sabem muito pouco a respeito da maldade, uma vez que vivem numa redoma pelo fato de ter sempre cedido, ou pelo fato de sempre ceder. Então, essa pessoa nem sabe o que é ser tentado. Porque se ela não resiste à tentação, né? É como uma pessoa, é como os Países Baixos, né, que se renderam aos alemães antes de efetivamente ter guiado contra eles. E foi muito bom o Destino de uma Nação, que conta a história da atuação de Winston Churchill durante o início da Segunda Guerra Mundial, né? Todo mundo queria que a Inglaterra se rendesse. E ele leva, né, o parlamento inglês a manter a guerra, o estado de guerra contra a Alemanha. E quer queiram, quer não, se não fosse isso, o mundo hoje seria muito diferente, porque a única que nós tivemos nos primeiros 2 anos de guerra foram dos ingleses, né? Os Estados Unidos só entram em 41, né? A Austrália
e a Índia, por serem muito ligadas ainda à coroa britânica, né? Os australianos os indianos só se tornam independentes depois, né? Os australianos ainda hoje se consideram parte do Império Britânico, mesmo tendo um governo independente. Mas e o Império inglês, na verdade, né? Bangladesh, as colônias do Oriente Médio e tal, né? Mas, consequentemente, ninguém sofreu os efeitos da guerra contra os alemães como os ingleses, britânicos de forma geral. E já falando de forma os britânicos sofreram, né? Inclusive a Grã-Bretanha mais do que as colônias, porque durante mais de um ano a Luftwaffe bombardeou diariamente a ilha, né? Só descobrimos a força do impulso maligno dentro de nós quando tentamos lutar contra ele. Cristo, por ter sido o único homem que nunca cedeu à tentação, também é o único homem que conhece o que realmente significa ser tentado. Ele é o único realista completo. Certo? Vou parar por aqui, porque já são mais de 11h20 e o nosso compromisso era terminar às 11 horas. Eu sei que eu devaneei demais, viu, Nil? Quando for postar lá no YouTube, você pode fazer os cortes necessários para que isso tenha um tempo que atraia as pessoas, né? Ninguém quer mais assistir vídeo no YouTube com mais de 20 minutos. Pode fazer o corte, né? Cortes da EBD. Cortes da IBAV. E vou pedir para Caleb, o homem de fé, o homem que chegou lá, viu os gigantes e falou: é tudo nosso, nada deles. Mas foi um Tem sido muito edificante para a gente, né? O homem que chegou lá, viu a terra dos gigantes e falou: é tudo nosso, nada deles, né? Ora aí, Caleb. Calma, meu querido. Ah,